Com grande expectativa de corte, o Banco Central divulga a taxa de juros no final do dia. Governo quer solução para juros do crédito rotativo, atualmente acima dos 430% ao ano. E você vai ver também. Polícia Federal faz operação contra a invasão em sistemas informatizados do Judiciário. Venda de genéricos tem alta de 3,67% no primeiro semestre. Tufão deixa um morto e 200 mil casas sem energia elétrica no Japão. E ainda, Brasil joga mal, empata com Jamaica e é eliminado da Copa do Mundo Feminina. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Como sempre, você é muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13h04 pelo horário de Brasília. Uma ótima tarde para você, Dani. Ótima tarde para você também, Kleber. E é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. Olha só, o Comitê de Política Monetária deve anunciar hoje o corte da taxa Selic após 3 anos. A decisão vai impactar a vida financeira dos brasileiros, diminuindo o custo do crédito e o rendimento de aplicações de renda fixa. O Copom do Banco Central vai decidir nesta quarta-feira se baixa a taxa básica de juros, que está estacionada em 13,75% ao ano desde agosto de 2022. É praticamente consenso no mercado que a Selic deve ter o primeiro corte desde agosto de 2020. Mas analistas divergem quanto ao tamanho desta redução, se vai ser de 0,25% ou meio ponto percentual. A decisão normalmente atrai a atenção dos investidores, mas a desta vez está ainda mais no foco. Isso porque a decisão deve influenciar na vida financeira dos brasileiros, com a redução do custo do crédito e o rendimento de aplicações financeiras de renda fixa. O colegiado aumentou a Selic a partir de abril de 2021, vindo de 2% ao ano para combater a inflação. Ao elevar a taxa, aumentou a despesa com empréstimos e reduziu o consumo. Mas agora deve mudar a rota. Das 128 consultorias e instituições financeiras ouvidas por um jornal especializado em economia, 82, ou 65% do total, esperam uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa para 13,50% ao ano. Já 44 ou 35% delas estão mais otimistas e apostam em uma queda de meio ponto percentual na Selic para 13,25% ao ano. 0,25 ou meio ponto percentual? Essa é a grande dúvida hoje entre economistas e especialistas do mercado financeiro. A queda na taxa básica de juros já é consenso, mas o que se especula agora é de quanto será o corte na Selic após 3 anos sem redução, não é, Kleber? Verdade, Dani. E olha só, a resposta para essa pergunta que a Dani acabou de fazer só será conhecida no final da tarde, quando o Comitê de Política Monetária do Banco Central fará o anúncio oficial. Mas qual a diferença que esses números vão fazer na vida do consumidor? Para falar sobre esse assunto e outras questões, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E eu chamo agora para a nossa conversa o economista e planejador financeiro José Faria Júnior. Seja muito bem-vindo. Olá, Daniela. Olá, Kleber. Boa tarde a vocês e também desejo uma boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde. E primeiro a gente quer saber o que essa diferença, que parece pequena, entre 0,25% e 0,5% vai causar de impacto na vida do consumidor e principalmente na economia do país. Bom, em termos de Selic final, que deve ocorrer no final do ano que vem ou em 2025, isso pouco importa. Então, assim, você vai cortar 25 ou 50 para a taxa que vai chegar até lá na frente, que vai ficar no máximo 9%, provavelmente. Eu até estou um pouco mais otimista, eventualmente. Se o governo fizer bem o seu papel e o Copom fizer bem o seu papel, o juro pode ficar abaixo de 8%. Tá? Mas esse corte inicial pouco vai afetar a Selic final. Mas, se você cortar mais, você dará um aumento na confiança dos empresários, uma confiança do consumidor e, consequentemente, a gente acredita que isso faria o PIB retomar um pouco mais rápido. Por falar nisso, nós já temos os primeiros sinais, né, de uma retomada do PIB da indústria e do setor de serviço agora no mês
de julho. A própria pesquisa chamada PMI, divulgada ontem da indústria, mostrou isso. Então, cortando mais rápido, essa confiança sobe mais cedo e provavelmente o PIB cresce um pouco mais. E o governo está otimista em relação à redução dos juros. Vamos ver agora uma declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Está todo mundo trabalhando na mesma direção para arrumar a casa. E ao arrumar a casa e tendo esses benefícios, queda da inflação, queda do dólar, né? Tudo isso aponta numa direção técnica de um corte mais consistente. Então, hoje o mercado está pendendo mais para meio do que para qualquer outro número. Lembrando que tem gente do mercado, gente que está lá operando fundos bilionários, apostando inclusive num corte de 75 pontos. E essa projeção do ministro de queda de até 0,75 ponto é um exagero? É um exagero. Isso pode ocorrer, talvez daqui a 3 reuniões, mas por enquanto não. O Copom vai ser parcimonioso. O mercado, neste momento, está se posicionando, né, os contratos de juros futuros para 25, está reduzindo a aposta de 50, eu acho que poderia ser 50, mas os contratos estão reduzindo um pouco essa aposta no momento para 25. E um dos problemas que a gente tem é justamente preço de combustível, né, preço de gasolina, que está muito defasado, né, segundo a própria Bicom, que representa os importadores, a gasolina no Brasil está 71 centavos abaixo do preço mínimo e o diesel 95 centavos. Então, isso vai ser um problema, eventualmente, para frente, tá? Mas, assim, corte de 25 ou 50, eu acho que poderia ser 50, mas 75, por enquanto, não. Mais para frente, eu acredito que sim, tá? Mas, por enquanto, não. Olha, e seja qual for o índice, 0,25 ou 0,5%, quando a economia vai sentir essa mudança da taxa de juros? Imediatamente ou ainda leva algum tempo? Então, eu gosto de olhar muito o índice de confiança, o índice de confiança da indústria da FGV, os PMIs do Brasil, que são os índices de confiança da indústria e do serviço. O PMI divulga sempre do primeiro e terceiro dia útil e o da GV sempre no final de cada mês. E esses vão ser os primeiros índices que vão se movimentar para cima. A própria pesquisa do PMI, divulgada ontem, que está no site da S&P, qualquer pessoa pode ter acesso a ela, já coloca que a expectativa futura está melhorando devido à inflação baixa e a expectativa de corte de juros. Então, a gente já mudou, pessoalmente, né, a ideia de PIB, né, que o PIB vai começar a ter uma retomada a partir de muito em breve, com essa expectativa melhorando. 50 pontos vai ser melhor para o PIB retomar. Falo PIB, tá? Indústria e serviço, não do agro, tá? Mas o PIB da indústria e serviço retomar um pouco mais cedo. De fato, 50 vai ajudar mais isso do que 25. Mas a expectativa é que vai realmente melhorar. Bom, e que seja o mais breve possível, não é mesmo? A gente acabou de conversar com o economista e planejador financeiro José Faria Júnior. Muito obrigado, José, pela participação. Eu que agradeço o convite e um abraço a todos e inclusive nossos ouvintes e quem está nos assistindo pela TV. Até mais. Até mais. Até. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje também que o governo federal vai buscar uma solução para baixar os juros do cartão de crédito. De acordo com ele, o atual patamar do índice é uma vergonha. Haddad garantiu que vai negociar com bancos e varejistas para encontrar uma solução para baixar a cobrança de juros cobrados no rotativo do cartão de crédito. E para isso, ele estimou um prazo de até 90 dias. Atualmente, os juros cobrados de quem não consegue pagar o valor total da fatura gasta no cartão de crédito está em 437,3% ao ano. De acordo com ele, o atual patamar do índice é uma vergonha. Há um compromisso do governo de até, no máximo, final do ano, alguma coisa em torno de 90 dias, nós darmos uma solução final para a questão do crédito rotativo, que hoje é o maior problema de juros do país, que é aquele juro do cartão de crédito, quando você fica inadimplente. Você entra numa roda viva da qual você não consegue sair. Hoje, o varejo, o governo e os bancos estão sentados numa mesa com compromisso de resolver de uma vez por todas esse problema, que é um problema grave
para as famílias brasileiras. O ministro comentou que é necessário fazer uma transição para um sistema que seja mais saudável e não leve os brasileiros ao endividamento. Segundo ele, mesmo caindo muito, ele vai continuar alto por um tempo até finalizar a transição. E o preço do metro quadrado no Brasil subiu 5,61% nos últimos 12 meses, de acordo com o índice FIPE-ZAP. O aumento de 5,61% é um pouco maior que a inflação, que foi de 3,16%. O levantamento foi feito em 50 cidades brasileiras. E, de acordo com o índice FIPE-ZAP, o preço médio calculado para os imóveis anunciados para venda está em R$ 8.548 por metro quadrado. Na análise, os imóveis com um dormitório se destacaram pelo valor médio de venda mais elevado, R$ 10.076 por metro quadrado. O menor valor está entre as unidades com 2 dormitórios, R$ 7.694 por metro quadrado. Os imóveis residenciais de Balneário Camboriú foram os que registraram a maior valorização, 21,2% nos últimos 12 meses. O local também tem atualmente o metro quadrado mais caro do país, em média R$ 12.300. Bem acima de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que continuam entre as capitais mais valorizadas. Na outra ponta do índice, a cidade de Betim, em Minas Gerais, continuou com o metro quadrado mais barato do Brasil, com R$ 3.788. E depois da pandemia, comer fora de casa ficou mais caro nos self-services de São Paulo. Segundo o Procon, o aumento do gás e dos alimentos podem ter contribuído para esse encarecimento. O levantamento do Procon apontou que está cada dia mais caro comer fora de casa em São Paulo. Os preços nos self-services do município seguem subindo desde o início da pandemia. Em junho deste ano, o preço médio da comida por quilo ficou em R$ 79,47 na capital paulista, uma alta de 38,1% desde janeiro de 2020, quando o órgão de defesa do consumidor começou a fazer a pesquisa. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor no mesmo período acumulou alta de 26,36%. Em relação ao valor médio de junho de 2022, R$ 71,91, o preço médio da refeição self-service por quilo subiu 10,5%. Segundo o relatório, se considerados somente os estabelecimentos que adotam o sistema buffet self-service com preço fixo, o valor médio apurado foi de R$ 50,78. E se considerados os restaurantes que oferecem o prato feito, o valor médio foi de R$ 30,69. E a gente muda de assunto para falar que a Polícia Federal fez buscas em endereços da deputada federal Carla Zambelli e prendeu também o hacker que ficou conhecido na Operação Vaza Jato. A Polícia Federal prendeu nesta manhã o hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por ter dado origem à chamada Vaza Jato. Ele que ficou conhecido pelo acesso de mensagens da Operação Lava Jato ao invadir celulares do ex-juiz Sérgio Moro e de procuradores. A PF também cumpriu 5 mandados de busca e apreensão contra a deputada federal Carla Zambelli no apartamento e no gabinete dela. De acordo com o relatório da Polícia Federal, enviado ao Supremo Tribunal Federal, assessores da deputada fizeram pagamentos via Pix de R$ 13.500 para o hacker Walter Neto. A operação desta quarta-feira, chamada de 3FA, tem o objetivo de apurar invasões no sistema informatizado do Poder Judiciário. Os crimes investigados pela PF ocorreram entre os dias 4 e 6 de janeiro de 2023, quando teriam sido inseridos no sistema do Conselho Nacional de Justiça e possivelmente de outros tribunais pelo país 11 alvarás de soltura de indivíduos presos por diversos motivos, além de um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a PF, as inserções fraudulentas ocorreram após invasão criminosa aos sistemas com o uso de credenciais falsas obtidas de forma ilícita. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a apreensão do passaporte, armas e bens acima de R$ 10 mil da deputada sem origem legal comprovada. E veja a seguir,
Tufão deixa 1 morto e 200 mil casas sem energia elétrica no Japão. E ainda, Brasil joga mal, empata com a Jamaica e é eliminado da Copa do Mundo Feminina. Os detalhes você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta ao vivo, 1h20 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques para você. Olha só, a venda de medicamentos genéricos cresceu no primeiro semestre de 2023. Esse é o segmento que mais cresce na indústria farmacêutica brasileira. A Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos informou que a venda desses remédios cresceu 3,67% no primeiro semestre de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho deste ano, foram comercializadas 979 milhões e 400 mil unidades de medicamentos genéricos. No mesmo período do ano passado, foram 944 milhões e 700 mil. As vendas de genéricos da indústria para o varejo movimentaram 8 bilhões e 800 milhões de reais somente no primeiro semestre deste ano, o que representa um desempenho 16,5% superior ao verificado no mesmo período de 2022, quando foram movimentados 7 bilhões e meio de reais. Os genéricos custam no máximo 65% do valor dos produtos de referência. Com isso, nos 6 primeiros meses do ano, a economia com a venda dos genéricos foi de 19 bilhões e 600 milhões de reais. E em 2022, a economia havia sido de 17 bilhões e 200 milhões de reais. A venda total de medicamentos no país caiu 0,64%, de 2 bilhões e 690 milhões de unidades no primeiro semestre de 2022 para 2 bilhões e 680 milhões até junho de 2023. Os medicamentos que não são genéricos tiveram queda de 2,97% nas vendas. Para muitos, saúde não tem preço, mas diante dos desafios para manter a saúde física e financeira, os medicamentos genéricos têm se tornado uma boa alternativa, como a gente acabou de ver. Aliás, Kleber, você opta por genéricos? Depende do caso, Dani. Aliás, é um desafio, né? Porque você precisa do medicamento e às vezes não tem o dinheiro. Então, dependendo do caso, pode ser uma boa opção. Mas com o aumento do consumo, como a gente acabou de ver, ainda surgem as dúvidas. Muitas pessoas, por exemplo, ainda questionam a eficácia desse tipo de medicamento. E por isso, nós fomos ouvir um especialista, o Paulo Zanata, que é farmacêutico. Vamos conferir, Dani? Vamos. O aumento nas vendas dos medicamentos genéricos ocorre principalmente por conta da alta competitividade de preço desses medicamentos frente a outras classes de medicamentos. São medicamentos que geralmente são trabalhados numa faixa de desconto maior, chegando a descontos maiores em comparação às outras classes de medicamentos. São medicamentos que participam de mais ações de promoção, de ofertas, do que os demais medicamentos, por conta de serem medicamentos que geralmente são mais negociados pelo varejo farmacêutico, então consegue-se preços melhores, ações de preços melhores, tornando o custo desse medicamento bem mais acessível para a população do que os medicamentos de referência. Quanto ao uso, o paciente que for prescrito um medicamento genérico, ele pode ficar tranquilo quanto à efetividade do seu tratamento. O medicamento genérico, por lei, para ser comercializado, ele precisa provar por teste de bioequivalência, biodisponibilidade, que ele é um medicamento que vai ter a mesma ação do medicamento de referência. Ele é testado, essa efetividade dele é garantida para que o medicamento possa ser comercializado. Então, quando o prescritor passa um medicamento genérico para o paciente, ele pode optar por essa opção mais barata, se o médico der essa opção para ele, porque ele pode ficar tranquilo que vai ser um medicamento com a mesma efetividade do medicamento original. E no destaque internacional, uma pessoa morreu e mais de 200 mil casas ficaram sem energia elétrica na ilha de Okinawa, no sul do Japão, após a passagem do tufão Kanun. A passagem do tufão Kanun causou estragos no Japão. O tufão, considerado muito poderoso pela Agência Meteorológica do Japão, provocou fortes chuvas e ventos de 162 km por hora, com picos de até 234.
O tufão segue em direção oeste para a China, onde deve chegar no fim de semana. Um homem de 90 anos morreu depois de ficar bloqueado nesta terça-feira em uma garagem que desabou, provavelmente devido aos fortes ventos, e pelo menos 35 pessoas ficaram feridas. De acordo com a empresa de energia elétrica de Okinawa, mais de 200 mil residências, um terço do total do departamento, permaneciam sem luz nesta quarta-feira. Segundo a HNK, mais de 400 voos foram cancelados, afetando mais de 65 mil passageiros. Olha, e esta quarta-feira começou triste para os brasileiros, né, Dani? Pois é, os torcedores ficaram chateados. Verdade. Nossas meninas tentaram, se esforçaram bastante e buscaram o gol até o fim, mas não deu. O jogo entre a seleção brasileira e a Jamaica terminou 0-0. E com esse resultado, o Brasil está eliminado da Copa do Mundo de Futebol Feminino e volta para casa sem o troféu, mas com um título. Nunca um time de futebol feminino mobilizou tanto a torcida brasileira. Vamos conferir. A seleção entrou em campo com a missão de vencer a Jamaica para se classificar para o mata-mata da Copa do Mundo. Nosso ataque bateu de frente com a forte defesa jamaicana, que não tomou nenhum gol até agora no torneio. Mesmo com a experiência da Rainha Marta, a seleção se mostrou muito impaciente e nervosa em toda a partida. O Brasil até conseguiu chegar ao ataque, mas a afobação se transformou em drama com o andamento do relógio. E a cada minuto, a maior jogadora da história da modalidade via o sonho mais distante. Até que aos 35 minutos do segundo tempo, Andressa Alves entrou no lugar da Marta. E o 0-0 persistiu. O reinado da rainha acabou em Copas do Mundo. Mas o legado, esse sim, é eterno. Continue apoiando. A Marta acaba por aqui. Não tem mais Copa para Marta. Eu estou muito grata pela oportunidade que eu tive de jogar mais uma Copa. E muito contente com tudo isso que vem acontecendo no futebol feminino do nosso Brasil e do mundo. Continue apoiando, porque para elas é só o começo. Para mim, é o fim da linha agora. Obrigada. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Até mais. Até mais.